tarde a todos. Meu nome é Carolina. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que é meu trabalho na clínica com os pacientes, tanto no pré quanto no pós. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Vou focar mais no pré. Então, a avaliação psicológica, né? É uma norma que o paciente que passe pela cirurgia bariátrica passe por um psicólogo ou psiquiatra, tá? Então, na nossa equipe, nós temos, né? Eu sou a psicóloga que trabalho lá, mas tem alguns profissionais que não têm um psicólogo que trabalhe diretamente, então acabam encaminhando para outros. Se porventura você for psicólogo e receber uma demanda, né, de um paciente para fazer uma avaliação psicológica, só saiba que você tem que estar preparado para isso, né? O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele fala que você só pode fazer avaliação psicológica ou qualquer trabalho dentro da psicologia se você tiver capacidade. Então, é uma área bem interessante, eu indico vocês a irem para essa área mesmo, mas tem que se aprofundar um pouco, estudar, porque é algo bem específico, tá? Então, numa avaliação psicológica, você precisa, no relatório, colocar finalidade e no final se posicionar. Então, é super importante que você coloque qual a finalidade daquele relatório. Então, uma avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, a descrição, e no final você se posicione se o paciente nesse momento é indicado ou não para a cirurgia, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. Eu vou falar quais são as contraindicações para a cirurgia bariátrica. Então, são pacientes com transtornos psiquiátricos, alcoólatras e usuários de drogas, paciente com instabilidade emocional, que sejam resistentes às mudanças, que não falam, né, que não vão seguir as dietas, as orientações, então é uma contraindicação. E crianças e adolescentes, exceto com liberação do pediatra. Pode voltar uma, por favor? Ou em mulheres grávidas. Então, assim, essas são as contraindicações, mas não quer dizer que o paciente não vá para a cirurgia. Não, pode deixar como que tá. Mais 2. Isso. Então, não quer dizer que o paciente não vá. Eu já liberei paciente com retardo mental, tá? Então, seria ali, talvez, a primeira contraindicação. Mas ela sempre estava acompanhada da mãe nas consultas. Foi uma das pacientes mais obedientes, assim, que eu já tive. Ela fazia tudo que eu pedia, ela voltava em todas as consultas, inclusive de pós-operatório, que é difícil os pacientes voltarem. Então, eu vejo assim, se o paciente tiver um transtorno psiquiátrico, os mais comuns que eu recebo transtorno bipolar, depressão e ansiedade. Alguns com transtorno alimentar também, como compulsão alimentar. Então, seria uma contraindicação, mas se o paciente faz tratamento psiquiátrico e está estável, não é mais uma contraindicação. Alcoólatras e usuários de drogas, sim, é uma contraindicação. Então, os alcoolistas, eu peço para parar de beber, né, antes da cirurgia, faço retorno com eles até eles responderem lá o audite para mim zerado, tá? Ou em baixo consumo. E drogas também. O único problema é que a gente só sabe o que o paciente traz pra gente, né? Então, se o paciente mentir, eu não tenho como saber, mas é tudo escrito, tudo com questionário, então eles respondem, eles acabam se tornando corresponsáveis nesse processo de avaliação, né? Eu deixo muito claro para eles que eu não tô lá para julgar, para falar quem vai ou não para cirurgia. Muitos ficam se questionando, né? O que eu vou falar para psicóloga? O que tem que falar para passar? Então eles têm assim alguns mitos, e eu deixo muito claro que o meu trabalho lá é fazer um preparo para a cirurgia. Então é muito raro eu falar para o paciente assim, você não vai para a cirurgia, está negada a sua cirurgia. Eu acabo não fazendo isso, então a minha abordagem é diferente. Eu falo que eu preciso preparar esse paciente um pouco melhor. Muitos acabam não voltando quando veem que vai demorar mais, que vai dar muito trabalho, mas alguns aceitam e fazem todo o tratamento antes com psiquiatra, terapia,
e acaba realmente ficando preparado para a cirurgia. Então esse é meu fluxograma do protocolo. A primeira entrevista é individual, tá? Uma entrevista clínica. Antes eu usava vários testes, mas assim, como não tem nenhum teste específico para cirurgia bariátrica, e são testes americanos, então eles acabam fugindo um pouco assim do nosso público. Então, por exemplo, eu usava o BES para compulsão alimentar. Aí o paciente respondia o BES e dizia que não tinha compulsão alimentar. E na entrevista ele me contava que ele tinha, eu explicava a definição e ele afirmava que sim, que ele tinha compulsão alimentar. Então eu comecei a ver que os testes não pegavam muito, né? Então o paciente acabava só perdendo tempo ali respondendo. Hoje o que eu uso é o AUDIT, que é uma escala de consumo de bebida alcoólica. Esse realmente eu acho bem bom, até para fazer um comparativo de pré e pós-operatório. Como tem risco de alcoolismo, né, que 20% dos pacientes operados vão para o alcoolismo, eu uso para monitorar, né? Então eu alerto eles que aquele número que deu no AUDIT de pré-operatório nunca mais pode dar. Tem que ser sempre menos e de preferência 0. Então voltando aqui o fluxograma, primeira entrevista individual, depois eu faço encaminhamento para o psiquiatra, se necessário. Eles acabam retornando comigo, às vezes mais 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessários. Eu passo orientações nessa primeira consulta, então eles saem com uma folhinha de orientações. São algumas tarefinhas que eles têm que fazer de mudanças comportamentais. Então, a minha abordagem é comportamental, né? Eu foco bastante em mudança de hábitos. E a palestra, que é meu segundo contato com a maioria dos pacientes, que é uma palestra que eu faço para paciente acompanhante, lá eu retomo essas orientações. Então eu vejo o que eles fizeram, o que eles não fizeram, qual foi a dificuldade que eles tiveram. Então a obesidade é uma doença crônica, né, que tem uma causa multifatorial. 5% das causas da obesidade são por fatores endógenos, né, então problema de saúde, algum distúrbio. E 95% são fatores exógenos, então um estilo de vida. Eu faço sempre uma pergunta para o paciente: por que você engorda? Para ver qual que é a crença que ele tem, né, da obesidade dele. E eu fiz uma pesquisa que 42% dos pacientes, eles se implicaram nessa questão. Então, eu engordo porque eu como, porque eu sou sedentário, algo assim. E 58% das respostas foi delegando para o outro. Então, eu engordo porque... Nossa, daí eu já escutei de tudo. Daí, porque minha família é obesa, porque minha mãe me dava biotônico, fontora, porque eu tomei soro quando era criança, de tudo, de tudo. Mas qual que era o objetivo disso? Tinha umas coisas bem malucas até, assim, que eu escutei. Mas o objetivo disso era para ver se a pessoa estava se responsabilizando por isso ou não. Para um processo de mudança, a primeira coisa que tem que ter é isso. A pessoa tem que se responsabilizar. Porque se eu não sou responsável por isso, se eu sou assim por culpa do outro, eu não vou mudar. Então, o paciente ele precisa vestir essa camisa, assim, eu vou mudar a partir de agora, não importa o que aconteceu. Eu até posso ter engordado por corticoide, por culpa da mãe, por qualquer coisa. Mas daqui pra frente, o que eu vou fazer para mudar? Né? Então, é aí que eu implico o paciente nessa questão da obesidade. Para os psicólogos que vão trabalhar com isso, essa resolução do CFP 07/2003, ela é bem importante, tá? Tem que ler essa resolução, que ela fala sobre avaliação psicológica. Esse é o protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sobre avaliação psicológica. Então, ela fala o que você deve abordar no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. Então, eu sigo essas recomendações também. Então, aqui, quais são os pontos que eu levanto na entrevista, tá? Então, os dados pessoais do paciente,
qual procedimento irá realizar e o nível de conhecimento que ele tem naquele procedimento, o histórico da obesidade, os tratamentos já realizados, investigação de hábito alimentar, identifico a ansiedade e as emoções, né, se isso está relacionado com a alimentação. Mais de 90% dos meus pacientes são ansiosos e acabam descontando na comida. Então, usam a comida como uma fonte de prazer e uma válvula de escape. Então, eu trabalho bem nisso no pré-operatório, nessa consulta. E analiso quais são as dificuldades que o paciente tem para seguir uma dieta. Então, quais são os sabotadores dele. Consumo de bebida alcoólica, tabaco e drogas. Histórico de doenças e tratamento psiquiátrico. Se já teve tentativa de ideação suicida. Abuso sexual. Transtornos alimentares. Imagem corporal, autoestima e expectativa com a cirurgia bariátrica. Qual que é a motivação do paciente? Essa é a fichinha de orientação que eu entrego para o paciente. Então, já para trabalhar a mudança de hábito deles, né? Para eles começarem a ter o hábito de sair já com a lancheirinha, colocar despertador para tocar, para comer no horário planejado. Então, tudo isso é uma mudança de comportamento, porque muitos falam, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida, né? Mas é a dificuldade de mudar um hábito. Então, eu já começo a trabalhar isso no pré-operatório. Ensino essa técnica de respiração, que é para ansiedade, e um esqueminha aqui de resolução de problemas. No final desse esqueminha, o paciente tem que criar uma lista de bem-estar. Então, isso ele faz em casa, né? Mas eu peço para ele colocar quais são as coisas que causam bem-estar nele. Qual que é o objetivo disso? Para ele começar a dissociar a comida com o bem-estar. Claro que totalmente a gente não consegue dissociar o prazer da alimentação, mas o objetivo é que ele perceba que ele não precisa sempre usar a comida como uma válvula de escape, uma fonte de prazer. Ele pode usar outras coisas, como por exemplo, eu gosto de caminhar no parque, eu gosto de dormir, de ver filme, qualquer coisa, só não entra comida e bebida. Essa é uma técnica de mastigação que eu ensino para eles para evitar o entalo depois da cirurgia, que é mais uma mudança comportamental também. Muitos comem de pé, correndo, porque falam que não tem tempo, então eles percebem que eles conseguem sentar para comer e não muda muito a rotina deles. Isso que eu já expliquei para vocês. E na consulta em grupo, na palestra que eu faço, eu peço para um familiar vir, porque é muito importante o suporte familiar. Na consulta eu já investigo isso, como que é a rede de apoio dele. Então, se a família apoia a cirurgia bariátrica ou não, se tem obesos na família, como que é a alimentação em casa, se essa família vai aderir também às mudanças, porque é super importante que toda a família entre nessa dança aí. Então, quem tem suporte familiar tem mais motivação, tem mais um cuidado e mantém o foco com mais facilidade. Então aqui, meu tempo já está esgotando, então só vou passar rapidinho aqui para vocês o que deve constar no relatório psicológico. É a identificação, né? É importante colocar finalidade nesse item, a descrição da demanda, procedimento, né? Então, o que foi realizado com o paciente, análise dos resultados e a conclusão. Pós-operatório é feito consulta em grupo ou individual, com uma frequência mensal no primeiro ano. É isso. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato.